começar então já com você, tá, Maria Fernanda? É Tá Espinosa. bom. Espinosa? Você é de onde? Espinosa. Sou do Equador. Ah, que ótimo. Faz muito tempo que tá aqui ou veio para estudar? São 6 anos. Eu Uhum. cheguei aqui em 2014 para fazer o mestrado. Obrigada aqui pela participação no programa Engenharia do Bem. Maria Fernanda Espinosa, você é engenheira civil, doutoranda em patógenos. E a minha primeira pergunta é: foi encontrado, né, o vírus que desencadeia o coronavírus, a Covid-19, nos esgotos, não só do Brasil, mas de outros países também? É possível a contaminação através do esgoto? Primeiro, eu queria agradecer vocês também pelo convite. Para mim é um prazer aqui falar um pouquinho sobre o tema, né, que é do meu doutorado. E conversar um pouquinho sobre o que está sendo agora muito falado. Se é possível essa transmissão fecal, né, do SARS-CoV-2, chamada doença COVID-19. Em princípio, o que a gente encontrou, que tem encontrado a presença do RNA do vírus no esgoto, isso ainda não significa que pode, né, ter uma transmissão da doença. Então, existem alguns protocolos para você fazer, para depois você conseguir confirmar que tem uma transmissão ou não. O que significa isso aí? Que você vai ter que ver se o vírus está infeccioso ainda, se está viável. Para isso, existem alguns métodos, o principal deles é o método de cultivo, né, que você tem que isolar o vírus, né, extraído da amostra, cultivar utilizando as células humanas. Então, é um método mais complicado, muito laborioso, que você precisa de laboratórios específicos, né, para você poder fazer isso. Eu acho que já deve ter alguns lugares aqui no mundo que já estão fazendo isso. Por enquanto, não foi, né, confirmada essa transmissão. Tem um risco, mas ainda não foi confirmado. Explica para a gente um pouquinho nessa questão dos patógenos, essa sua especialização na engenharia. Patógenos, né, são agentes sim, que produzem doenças, tá, nos seres humanos. Eles podem ser bactérias, os vírus, protozoários, né, cada um tem seu tamanho. Eles são encontrados no esgoto, por quê? Porque a maioria dos patógenos são excretados, né, pela microbiota do intestino humano. Por isso que a gente encontra nas fezes e a gente encontra, então, no esgoto. A gente sabe que tem muitos estudos sobre a remoção dos vírus ou de alguns outros patógenos como bactérias e protozoários em estações de tratamento de esgoto. Porém, a gente não tem encontrado muito cientificamente falando, né, sobre vírus. Os métodos de quantificação e detecção dos vírus são muito mais complicados. Como eu falei, por exemplo, do COVID, que a gente precisa de laboratórios específicos. Na minha pesquisa, por exemplo, a gente está estudando a ocorrência e remoção em 3 estações de tratamento, uma à escala real e 2 em escala piloto, para saber como que funciona, né, como que é a ocorrência dos vírus em 3 diferentes sistemas de tratamento. Um que inclui lagoas de alta taxa, outro que são os wetlands, né, e outro com lodos ativados. É muito importante a gente conhecer, né, como não tem encontrado, né, muitos documentos que avaliem sobre os vírus. Essa pesquisa vai ser importante e agora, justamente com o COVID, né, com o novo coronavírus, vai aumentar essa importância da gente avaliar nas estações de tratamento e, sobretudo, importante nos efluentes dessas estações, com respeito a patógenos e mais ainda sobre os vírus. Existem diferentes métodos para a gente tratar, desinfetar ou inativar os vírus ou outros patógenos também das águas né, residuárias. Eu estava vendo aqui uma análise da Fundação Oswaldo Cruz que apontou a presença do novo coronavírus nos esgotos de Niterói. Né? E os pesquisadores disseram que esse tipo de análise só é possível em cidades em que uma parcela significativa da população é atendida por rede de esgoto, que o nosso país hoje nem, né, a gente sabe o quanto falta a questão sanitária no país, né? E é um outro Muito desafio para importante. vocês também, né? É um ponto muito importante. Eu acho que vai aumentar, né, os investimentos na área de saneamento, né. Lá em Niterói, eles acho que eles coletaram alguns pontos, né, da cidade. E é o que a gente também está fazendo aqui. A gente não está coletando só na estação de tratamento. A gente está coletando são 20 pontos diferentes na região de BH e acho que 1 ponto, 2 é Contagem.
Então, isso justamente vai ajudar para a gente, né, saber quais são essas regiões que estão apresentando mais casos, né, onde está presente o vírus. Uhum. Nas regiões onde não tem, né, a coleta do esgoto, o risco é muito maior. Essas pessoas, primeiro, de não ter, né, o esgoto coletado e tratado, eles não têm água potável o tempo todo. Então, o risco deles, né, como a gente já viu, tem uns documentos científicos, né, artigos que já têm falado que o vírus está viável em amostra, em fezes, nas fezes mesmo. Então, tudo isso tem que ser considerado pelas autoridades agora. Tem uma nota técnica, na verdade, um documento científico que foi publicado pelo professor Leo Heller, na revista Stolten. Tá. Uhum. Na revista Stolten, que eles falam justamente disso aqui, da transmissão fecal do SARS-CoV-2, né, de quais que são essas rotas que a gente poderia considerar para uma real transmissão fecal. Tem ainda muitos problemas, né, falta de saneamento, de acesso à água, que isso, né, aumenta o risco, claro, não só para a doença da Covid-19, são várias doenças. Agora, com essa pandemia, tem aberto mais os olhos para as autoridades, né, da saúde, os governantes, que para nós, né, engenheiros que estamos na área, é uma coisa muito boa, né, que eles comecem a perceber esse problema, a necessidade de investimento na área de saneamento. O coronavírus, ele é fácil de morrer, porque tem vírus que sobrevivem no esgoto. Sim. O coronavírus não sobrevive até então no esgoto, como a gente está percebendo no momento. É um vírus sensível? Ele é. E por quê? A estrutura normal dele é o ácido nucleico coberto, né, por uma estrutura que é chamada capsídeo. Todos os vírus têm isso. Agora, o coronavírus, ele tem mais um envelope, uma envoltura de proteínas que ajuda a proteger ele em alguns casos, mas ela é muito sensível. Então, a mínima coisa, a mínima, né, mudança de temperatura, pH, quebra esse envelope e inativa automaticamente o vírus. Tá? Então, por isso que a gente fala que o SARS, né, COVID-2, ele é mais sensível. Então, espera-se por isso que no esgoto também não esteja viável, né? Porque o esgoto tem tanta coisa que pode, né, inativar. Por exemplo, o uso de cloro, né, de desinfetantes assim, que falam que é muito bom. O uso de sabão de mãos. Uhum. A coisa mais simples, mas isso inativa rapidamente porque ele né, quebra essa envoltura que eu falo e acaba com o vírus, né, sendo infeccioso. Então, os resultados sobre o projeto da COVID, né, o monitoramento do SARS-CoV-2 no esgoto, ele vai ser publicado no site da ANA periodicamente. Então, é bom você procurar, né, no site da ANA sobre os boletins do monitoramento do COVID no esgoto. Tudo que você está fazendo é a engenharia do bem. É um trabalho do bem, né? Exatamente, um trabalho do bem que a gente espera ajudar, né, e conseguir resultados para ajudar não só na área da engenharia, não só na área de saneamento, mas também na área da saúde. Então, assim, falamos que é um projeto multidisciplinar, que para mim é o melhor, trabalhar com várias equipes, várias, né, áreas, e é justamente o que está acontecendo no projeto do COVID que a gente está agora, que a gente tem uma equipe multidisciplinar lá no laboratório. Então, as discussões são muito mais amplas, né? A gente tem virologista, biólogos, engenheiros, né? Então, é muito interessante, porque todos aprendemos, todos discutimos de uma forma muito maior, né, mais ampla. Então, está sendo uma engenharia do bem muito legal. Então, eu agradeço, foi muito bom o nosso bate-papo, esclarecedor, porque o maior medo da população do que foi passado era essa, né? O vírus está vivo no esgoto ou não? É possível contaminação ou não? O que fazer? Então, foi esclarecido. Muito obrigada, viu? Prazer. Eu que agradeço. Sucesso aí.